Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Depois desse vídeo eu não quero ouvir mais vocês dizerem que mas eu não sabia, eu baixei um modelinho da internet de contrato, Tabs. Eu não sabia que isso era abusivo. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Olha, eu vou entregar tudo que é necessário para você elaborar o seu próprio contrato. Mas antes, é claro, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe, tem muita coisa boa para vocês aqui. Vamos lá, contrato. Algum momento da sua vida você vai usar. Então esse vídeo ele vai ser interessante para você revisar os contratos que você assina e para você elaborar eventuais contratos que você queira passar no papel. E o que é um contrato? É aquele acordo feito entre as partes, entre pessoas e passado por escrito para que assine, tenha aquele compromisso. Logo, ele pode ser verbal ou escrito. Verbal é aquilo que a gente acorda, escrito é quando a gente passa para o papel. Dentro do contrato tem alguns requisitos. Quais são eles? Tem que ser por 2 ou mais pessoas, não adianta você fazer um contrato consigo mesmo. Tem que ser de livre consentimento das partes, ou seja, nenhuma parte pode ser obrigada a assinar. Licitude quer dizer que você não pode fazer um contrato que o objeto é algo proibido. Por exemplo, eu vou fazer um contrato para matar alguém. Não pode. Validade e eficácia, ou seja, ele tem que ser válido, ele tem que ser eficaz, tem que ser algo possível, e aí entra na possibilidade do objeto. Ou seja, não existe contrato por existir. Ele tem que ter alguma função ali. E determinação ou determinabilidade. O que isso quer dizer? Tem que ter um objeto, um motivo, algo determinado ou determinável. Porque muitas vezes a gente faz um contrato de, por exemplo, entrega de um apartamento, que eu faço a venda na planta. Eu tô prometendo algo que não existe ainda, mas é determinável, que vai ser com tantos metros, tantos quartos e assim vai. E os princípios que regem o contrato? Autonomia da vontade, porque eu falei que tem que ser de livre consentimento. O consensualismo, tem que ser ambas as partes topando aquilo. Se elas discordam de alguma coisa, tem que ir pro judiciário, não tem jeito, tem que ter a intervenção de um terceiro, ou pode ir para um tribunal de arbitragem, ou procurar um conciliador e um mediador. O contrato, ele escrito, ele entende-se que as partes aceitaram tudo. E aí tem aquela regrinha que todo mundo conhece, pacta sunt servanda, que é o contrato faz lei entre as partes. A obrigatoriedade, logo, o que tá lá, obrigatoriamente tem que seguir. E a boa-fé. Ninguém quer fazer contrato para prejudicar ninguém e também não pode ter uma vantagem ilícita, um enriquecimento sem causa, que a gente fala, que é você ganhar em cima da hipossuficiência do outro, da vulnerabilidade, da falta de conhecimento do outro. Esses princípios são muito importantes, porque eles que baseiam muitas decisões judiciais que entram dentro do contrato e falam, não, isso aqui é abusivo, eu vou reformar. E essas cláusulas abusivas, elas são chamadas de cláusulas leoninas. Mas se eu ficar entrando muito nesses detalhes, eu não entrego para vocês o checklist que eu vou entregar para vocês hoje, que é de cláusulas básicas que tem que ter em todo contrato, seja o contrato de locação, contrato bancário, contrato de casamento, que é o pacto antinupcial e qualquer outra formalidade. Exemplos, acabei de falar, locação, compra e venda, doação, quando você vai fazer uma doação, seu pai vai doar algo para a filha, não é de boca, passa num papel. Comodato, que é aquela troca temporária de coisa, eu te dou em comodato, se você vender, beleza, se não, a gente vai fazendo um bem bolado. E um que é pouco conhecido, mas que com o tempo vai ser muito conhecido, é esse risco e transferência de tecnologia. Com esse mundo digital, esses detalhes que envolvem softwares ou projetos de aplicativos de inteligência artificial também precisam de contratos. E o que tem que ter nesses contratos? Gente, antes de mais nada, pelo amor de Jesus Cristo, parem de baixar modelinhos na internet, porque vocês baixam um modelo, vocês viram a variedade que tem. Aí vocês baixam um modelo de locação para aplicar num empréstimo de dinheiro pro seu parente, pro seu amigo. Poxa, você vai acabar abarcando cláusulas que não tem a ver com o seu caso e podem prejudicar sim, porque se um juiz vê que foi usado um contrato com um escopo errado, ele pode anular o contrato inteiro. Então é a mesma coisa que você não tivesse passado pro papel nada. Quais são os dados básicos? Qualificação das partes, ou seja, se for pessoa física, nome completo, CPF. Eu sugiro pegar só o CPF, porque agora se você é seguidor do canal, você sabe que o que prevalece é o número do CPF. RG e esses outros dados não tem tanto peso mais. Endereço completo com CEP,
CEP, e-mail e telefone de contato. Eu entendo isso como obrigatório também, porque já tem oficiais de justiça que fazem citação por telefone. E aí fica opcional você acrescentar RG, nacionalidade, estado civil, profissão, nome da mãe, dados que a gente vê normalmente pedir nos contratos, mas é por um costume antigo, que antigamente era muito difícil achar, não tinha redes sociais, não tinha como você investigar de forma digital onde a pessoa mora, então você pegava a maior parte dos dados, signo, qualquer coisa que você quiser. PJ, pessoa jurídica, ela não assina contrato, sempre vai ter uma pessoa física assinando por ela. Então o que tem que ter na qualificação? Razão social, o número do CNPJ e o endereço completo da sede. Mas a atividade principal aí fica a seu critério, se você quiser falar, é uma oficina mecânica. E aí junto você tem que colocar a qualificação completa da pessoa física que está assinando pela empresa, que é essa qualificação que eu já mostrei para vocês, que tá como PF aqui em cima. E detalhe muito importante, coloque o que ela é da empresa. Se ela é uma sócia administradora, se ela é uma diretora com poderes para tal, porque não adianta nada você fazer um contrato com uma atendente se ela não tem poderes para representar essa pessoa jurídica. E aí esse contrato também é nulo. Então sempre peça a prova da capacidade, do poder dessa pessoa dentro dessa pessoa jurídica. E claro, nomear quem é a parte contratante, quem é a contratada. Vocês vão ver que nos contratos vai aparecer comprador, vendedor, mutuante, mutuária. Tem vários nomes que se dá de acordo com o contrato, locador e locatária. Mas se você não souber qual é a nomenclatura exata, pode colocar contratante e contratada, que é o polo ativo e passivo ali do acordo. Ai, Tabs, mas é um acordo das partes. Ambas as partes têm obrigações. Ambas as partes estão entrando num acordo ali naquele contrato. Então você sempre vai colocar contratante, aquela pessoa que tem que fazer a primeira condição para que aquele contrato seja válido. Por exemplo, um contrato de prestação de serviço advocatício, a obrigação da contratada é executar o serviço. E da contratante é pagar, é procurar essa pessoa, esse advogado. Então, o contratante é o cliente, o contratado é o fornecedor. Objeto. Então, assim, passou a parte da qualificação das partes, depois vem o objeto. O que é o objeto? É o motivo do contrato. O que é uma prestação de serviço? É uma venda de um produto? É uma compra de um produto? É um empréstimo? É uma troca? É uma permuta? É o que é o contrato. Contrato do quê? E aí, sempre você usa um parágrafo para colocar direto e reto o que é prestação de serviços advocatícios. E aí você pode criar cláusulas dentro desse bloco do objeto, dispondo o que é. Por exemplo, serviços advocatícios é muito abrangente. Ela não é a minha advogada para a vida, ela vai ser minha advogada num processo X contra fulano de tal. Você pode colocar serviços advocatícios e embaixo você especificar para interposição de processo ou defesa no processo movido por fulana de tal, ou se for uma venda de um produto, que produto é esse, quais são as condições, o mais discriminado possível, porque essa parte do objeto te assegura do cumprimento do contrato. Se vocês entrarem em discussão depois, se foi cumprido ou não, tudo aquilo que foi acordado, que foi prometido, tem que estar nessa cláusula do objeto. Depois a gente vai para as obrigações do contrato de cada parte. Cada obrigação você vai colocar em uma cláusula. Dentro dessas cláusulas, você pode colocar parágrafos. Tudo isso para deixar o contrato em tópicos, fica fácil de bater o olho e ver. Não fica aquela coisa longa, assim, aquela redação. Tem que ser fácil e rápido de você entender quais são os direitos das partes. Quais são os exemplos de obrigações de uma contratante? Entregar informações, porque não adianta nada eu contratar uma advogada e ficar dando chá de cadeira para entregar os documentos que eu quero que ela entre com a ação. Então eu tenho a obrigação de entregar informações ou documentos, pagar o valor contratado, responder com prontidão. Então ela tem alguma dúvida, eu não vou ficar demorando 10.000 horas para responder. Comparecer quando for chamado e às vezes tem a questão da exclusividade. Dependendo do que você acorda, você coloca lá que a contratante não pode contratar outro profissional da mesma área em troca de ser exclusivo e aí você acaba dando um descontinho no preço. O contratado, quais seriam os exemplos? A obrigação em si, que pode ser entregar algo, né? Fazer uma arte, se eu sou uma editora, uma designer, eu entrego essa arte. Que os funcionários envolvidos são sob minha responsabilidade, não passar para a contratante as responsabilidades dos meus funcionários, porque dependendo do contrato ali da entrega do serviço, se o funcionário prova que trabalhou exclusivamente para aquele contrato, pode ser que ele queira atingir o contratante também. E aí o contratado tem que colocar no contrato que ele assume todas as responsabilidades. Sigilo, que ele não vai passar para ninguém as informações que for dada para ele pelo contrato. Cumprir os prazos,
serviços acordados, de quem que vai ser o uso de equipamento. Tudo isso vocês têm que colocar. Então, quando vocês fazem um acordo, vocês olham as obrigações de cada parte e colocam elas em cláusulas. Não precisa de juridiquês. Eu até aconselho que o contrato seja com a linguagem mais acessível possível, para amanhã ou depois ninguém falar que não tinha entendido o contrato, que só assinou para não perder a oportunidade. Precisa estar escrito com uma linguagem simples. Quarto bloco, valores do contrato e condições de pagamento. O que entra aqui? Quanto que é o total, e se você tiver um combinho ali de serviços, você discriminar o que é cada um. Então, por exemplo, um contrato de manutenção de veículo, que é o exemplo que eu coloquei aqui no slide para vocês. O objeto é a prestação de serviço de manutenção do veículo. Eu posso discriminar lá quais serão os serviços, troca do óleo, reparo do motor, sei lá. Eu falo quais são os serviços que estão inclusos. Aqui eu posso diferenciar o preço para cada um deles. Eu posso cobrar o total, como eu também posso colocar a tabelinha lá. Reparo do motor é X, a troca do óleo é Y e assim vai. Por que isso? Quanto mais discriminado, melhor. Lembra que eu falei? Porque numa briga, você consegue discutir ali quantos % do contrato foi cumprido. E isso acaba refletindo em um outro detalhe que eu vou falar no fim do vídeo, então espera até o final. Tem que dispor nessa cláusula quando será pago, se vai ser em dia fixo ou se vai ser condicionado à entrega, por exemplo, na compra do imóvel na planta, quando que está prometido de entregar, se tiver outras condições, ou então até essa questão dos honorários de sucesso de um advogado, que é normal vocês verem. Então, quando acabar o processo, que não dá para saber uma data certa, você condiciona um evento. Quando acabar o processo, X% do que o meu cliente receber é meu. Então, é aqui que você coloca. Como será pago, se é à vista ou se é parcelado. Se for parcelado, eu aconselho a colocar o valor da parcela, a frequência, se é mensal, quinzenal, semanal e a data do primeiro e do último vencimento. Gente, eu volto a dizer, discriminem tudo o que vocês puderem. Por onde eu vou fazer esse pagamento? Também tem que ficar muito claro isso. E tem muito devedor aí, pilantra, que ele executa o contrato dizendo que ele não sabia, ele ficou confuso na forma de pagamento e aí, por via das dúvidas, ele tá depositando em juízo, chama consignação em pagamento. Qual é a diferença? Que ali ele não paga multa e juros porque ele tá tentando tirar a culpa dele de ter atrasado aquele pagamento. Então, tudo que vocês puderem colocar no contrato, tudo que tiver discriminado, vai ser uma segurança para ambas as partes. Então, aqui tá por onde? Boleto, transferência, Pix. Se for o caso, aponta os dados bancários, se vai ser pago pessoalmente, etc. Qual é o formato em dinheiro ou produto? Os contratos de permuta, por exemplo, pode ser trocas de serviço, trocas de produto. Se tem correção monetária e juros nas parcelas, às vezes eu fecho R$3.000 um contrato, mas aí eles vão me pagar em 30 vezes. Então, como passa um ano, eu vou colocar ali uma correção monetária, eu vou colocar ali uns juros de correção, porque esse valor de R$3.000 hoje não vale R$3.000 amanhã. A inflação muda o valor do dinheiro. E a gente tem vídeo no canal só sobre índice de correção monetária e juros, tá? Se vai ter correção e juros dessas parcelas, qual é o índice escolhido e a periodicidade, se vai ser corrigido anualmente, mês a mês e etc. E no atraso dessas parcelas, quais são as consequências? Vai ter correção e juros? Vai ter multa? Tem garantia? Esse contrato, ele tá sendo garantido? Eu tô dando meu carro em garantia, então a hora que acabar o contrato eu vou ter esse carro de volta? O que é muito comum no contrato de locação, que é o calção. Então, tudo isso vai estar dentro de valores do contrato e condições de pagamento. Depois a gente vai para prazo e duração. Qual é o prazo final para entrega? Ou por etapas? Qual é a duração desse contrato? Ele vai durar quando entregar o serviço ou ele vai durar um pouquinho mais, que é um prazo que a gente tem ali para ver as consequências daquele serviço entregue, né? Não é a mesma coisa que garantia legal da lei, mas eu posso dizer assim, eu faço um contrato que eu entrego um design de um logotipo e aí ela tem um prazo para eu entregar. Entreguei. Mas os direitos autorais ainda serão meus, tô dando exemplo, tá? Por mais 2 anos a contar disso. Então, a duração do contrato tem um prazo diferente do que o prazo mesmo para entrega. Se vai ter tolerância no prazo, que é o caso de compra de imóvel na planta, às vezes atrasa a construção por clima, por problemas de fornecedores, enfim, vários problemas de construção que a gente sabe que é de praxe. Então, se vai ter tolerância.
A penalidade, se ultrapassar essa tolerância, porque às vezes a pessoa não quer rescindir o contrato, ela não quer desistir, só que ela tem direito a ser remunerada pelo atraso da entrega dessa coisa. Temos também a parte do contrato que fala de descumprimento. Coloca lá o que acontece se o objeto do contrato não for cumprido. E se não cumprir uma das cláusulas? Então, se eu não entregar o apartamento, ou se eu entrego um apartamento comprado na planta, mas eu entrego com menos quartos do que eu prometi. Então, qual é a penalidade para isso? Qual é a multa que vai incidir nesse contrato? Eu sugiro vocês sempre colocarem nesse bloco do descumprimento que a falta de pagamento é quebra de contrato, porque as pessoas acham que eu tenho que prestar o serviço e depois eu que fique cobrando o devedor na justiça. Não, a falta de pagamento é a contraprestação essencial à minha prestação de serviço. Então, eu posso condicionar ela à quebra do contrato, ou seja, foi anulado o contrato, para de existir, vence antecipadamente eventuais parcelas. Penalidades a serem aplicadas de forma igual, não adianta eu colocar penalidade só para uma parte se ela descumprir e a outra sair ilesa. Então, tem que ser uma coisa que estimule ambas as partes a cumprirem aquele contrato. O que acontece com o valor eventualmente já pago ou o serviço já entregue? Os direitos, caso tenha serviço entregue, no caso dos direitos autorais. Então, tudo isso vocês vão colocar no bloco de descumprimento, que é diferente do bloco de rescisão. Por quê? O descumprimento tem que ter culpa. A rescisão não necessariamente, que é o caso da desistência. No bloco da rescisão, eu aconselho vocês a não repetirem aquilo que vocês colocaram no bloco do descumprimento, mas sim prever as mesmas coisas, só que com condições diferentes. Por exemplo, você vai prever a mesma penalidade para cada parte, você vai prever o que acontece com o valor eventualmente pago, mas às vezes a multa aqui vai ser diferente do que a multa do descumprimento. A multa aqui para desistência, se você desistir com um prazo de, sei lá, de 30 dias de aviso prévio, não tem multa. Então, tudo isso vocês vão colocar no bloco da rescisão. E aconselho, depois da pandemia ainda mais, que tenha essa previsão do caso fortuito e força maior, que é quando tem uma pandemia ou quando algo externo à vontade das partes influencia no contrato, influencia naquilo que está sendo contratado, vendido, enfim. Quando não é culpa de nenhuma das partes, mas ocorre a rescisão. Por isso que eu coloco no mesmo bloco. O que é o foro? É onde vocês vão processar o contrato em caso de discordância. Ou seja, onde que vai ser a cidade onde vocês vão buscar o judiciário? Eu sou de São Bernardo do Campo e eu faço um contrato com um prestador de serviço de Osasco. Em regra, quando é consumo, aí o vai ser no lugar do consumidor, da casa do consumidor, porque ele tem hipossuficiência frente ao fornecedor. Mas a lei, ela pode prever de forma diferente para outros casos, e se ela não prever, vai prevalecer o que está no contrato. É claro que quem faz o contrato acaba puxando sardinha, porque é mais cômodo fazer na própria cidade o foro competente. Mas é aconselhável a fazer aonde aqui o objeto vai ser consumado, onde o produto vai ser entregue, onde o serviço vai ser prestado. Data e local é uma questão mais óbvia. Data tem que colocar dia, mês e ano, local, cidade e estado. E por fim, as assinaturas. As assinaturas, elas, se for por uma via física, eu aconselho a fazer firma reconhecida, porque nada garante que aquela assinatura é daquela pessoa, ou se ela assinou de qualquer jeito para esse contrato ser considerado nulo. Ou assinatura digital. ICP é o nome de uma cadeia de certificados mais válidos. Então, tenha um certificado digital e assine ele como assinatura digital que você traz validade. Até porque, e aí tem um detalhe muito importante, 2 testemunhas tornam o título executivo, exceto para o contrato digital. Até porque a assinatura digital consegue substituir as 2 testemunhas para que esse contrato seja levado num processo judicial e ele seja, de fato, executado ali diretamente. Porque se você tem só as assinaturas da parte, o contrato no processo, ele primeiro tem que ser provado que ele realmente existiu, que ninguém foi forçado a assinar, que realmente não aconteceu aquele objeto contratado e tudo mais. Se você tem 2 testemunhas, se você tem a assinatura digital, você pula
pula um pouco essa etapa e aí já entende-se que aquele título aconteceu mesmo, que não precisa provar que aquele contrato é verdadeiro. E aí você pula etapas no processo, não é um processo de conhecimento, é um processo de execução. Ao invés da outra parte ser chamada a se defender, ela vai ser chamada diretamente a pagar o que ela deve, ou a entregar o que ela deve, fazer o que ela deve. Logo, vocês têm aí esse checklist em que temos 11 tópicos a colocar. Redige com as suas próprias palavras, imprima, colha a assinatura, reconheça a firma e coloque isso na gaveta, porque amanhã ou depois, além de fazer as partes pensarem 2 vezes mais antes de lesar a outra, isso vai estar tudo bonitinho, explicado, não vai ter esse diz que me diz, eu achei assado, achei assim, enfim. Eu aconselho vocês a colocarem todas essas cláusulas. Tem outras cláusulas importantes para caso a caso? Tem. Você pode anexar ao contrato planilhas, provas, fotos, como é o caso do contrato de locação, as fotos de vistoria de entrada, de saída? Pode, mas essas 11 cláusulas são cláusulas essenciais para um contrato ser considerado válido. E lógico, né? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque todo mundo vai passar por uma situação dessa na vida. Siga a gente no TikTok, no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo e ative as notificações, porque senão você não é avisado dos nossos novos vídeos. E me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!